grande abraço a você que está nos acompanhando. Está iniciando Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Comigo, Marcos Demário, também com o nosso querido amigo Ronaldo Gomes, que já está aí do lado na tela. E o nosso desejo a você, paz em seu coração, que todos nós estejamos envolvidos pelas vibrações de amor do nosso Mestre Jesus. Ronaldo, sua palavra, então, aos nossos telespectadores. Muita paz, saúde, é o que mais estamos precisando. Muita paz e saúde para prosseguirmos. E mais do que isso, gratidão a todos pelo carinho, Marcos, Tavares, que possamos nós estarmos aqui juntos e inspirados pela espiritualidade, por Deus, o nosso Mestre Jesus. Muita paz. Muito bem. Lembrando que estamos ao vivo, como fazemos, aliás, em toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite. Você já está vendo aí na tela como você pode fazer a sua participação no nosso programa, seja por WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Mande aí seu alô, dê o seu boa noite, faça a sua pergunta, que nós estamos aqui para fazer um programa interativo também com a sua participação. Hoje vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos na edição da semana passada, onde nós trabalhamos em torno do sexo. Hoje nós vamos continuar o tema para falar mais especificamente sobre o respeito aos outros e a si mesmo, ainda dentro desse campo da sexualidade. Nós acompanhamos na semana passada, mas vimos apenas um trecho, de uma parte de um texto de Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, que está na introdução do livro Vida e Sexo. É basicamente a parte final da introdução do Emmanuel. E eu vou ler, então, novamente, o Ronaldo vai me permitir, vou ler o trecho de novo para situar todos os nossos telespectadores, para continuarmos, então, aqui a nossa conversa. Bem, então, apresentando o livro Vida e Sexo, nos diz Emmanuel, abrindo aspas, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Fechando aspas, então essas são as palavras do nosso Emmanuel, que está aí fazendo a base do nosso programa de hoje sobre sexualidade, o respeito a si mesmo e aos outros. Muito bem, Ronaldo. Vamos então começar aqui, né, tendo por base aqui o nosso querido Emmanuel. E por onde você quer, então, iniciar? Porque, aliás, quem está nos assistindo hoje pela primeira vez é sempre assim, né? Eu passo para o Ronaldo constrói a jogada e nós vamos ver no que vai dar, né, Ronaldo? Pois é, mas justamente nós comentamos anteriormente justamente sobre o não proibição, mas educação. Nós fizemos uma grande visualização, mostrando os caminhos possíveis, enfim. Mas ele, agora, nesse aspecto sobre o emprego digno, como ele diz no segundo ponto, não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Marcos, aí ele está sintetizando tranquilamente, justamente, o que hoje o nosso tema está pedindo, que é o devido respeito aos outros e a si mesmo. E essa educação da sexualidade, o ponto principal, um dos pontos principais, não é este, justamente, com o devido respeito aos outros e a si mesmo, claro que não, tirando a não abstinência imposta, mas emprego digno,
sobre esse aspecto da sexualidade? Pois é, Ronaldo, vamos sublinhar novamente aqui o que nós falamos no programa passado, que precisamos entender, antes de mais nada, à luz da doutrina espírita, que todos nós somos irmãos e irmãs. Por quê? Porque todos somos criados por Deus. Então, nós temos um pai em comum. Ora, se nós temos um pai em comum, é claro que somos filhos desse pai. Se somos filhos desse pai, nós somos seres humanos irmãos, espíritos reencarnados. Aliás, assisti recentemente um filme que retrata a questão da segregação racial nos Estados Unidos, lá nas décadas de 1960, 1970, e teve a fala de uma personagem que era uma ativista negra na época, e ela tem um embate lá com um homem branco lá que era preconceituoso, discriminatório e que não aceitava a integração racial, e a fala dela calou fundo, que ela olha assim para ele e diz assim, eu não sei nem se você é religioso. E aí o homem diz assim, claro que eu sou religioso, eu sou um cristão. Então ela olha assim para ele, abre bem os olhos, pois é, né? Então saiba que o mesmo Deus que lhe criou é o que também me criou, ou seja, o Deus que criou os brancos é o Deus que criou os negros. Aí ela dá as costas, sai, né, e deixa ele lá atônito com isso. Vamos trazer essa fala para nós aqui nesse campo hoje da sexualidade, essa questão de respeitar a si mesmo e ao outro. Ora, nós somos irmãos, o pai é comum, ele criou não apenas a mim, mas criou também o outro, criou a outra. Então, a partir desse pensamento, Ronaldo, é básico nós nos respeitarmos. Tá? Mesmo que não acreditássemos na alma, mesmo que não acreditássemos em vida futura, mesmo que achássemos que reencarnação não existe, tirando todo o componente espiritual, né? Tirando o espírito, a alma desta nossa conversa. Mesmo assim, porque hoje a própria ciência declara isso. Somos uma única raça sobre a face da Terra, a raça humana. Todos nós somos seres humanos. E por sermos seres humanos, temos que nos respeitar, e no campo da sexualidade, isso também é básico. Diga, Ronaldo. Então, porque o que está acontecendo nas escolas, nas instituições de ensino e nos lares também, é claro, esse devido respeito aos outros e a si mesmo. Não seria uma falta desse processo de educação, praticamente voltado não exclusivamente à sexualidade, mas em todo o aspecto de humano, de humanização, vamos colocar assim, e que se principia na família, mas que a escola também está perdendo, ou perdeu, de fato, esse caminho? Pois é, Ronaldo. A escola perdeu esse caminho, com certeza. Tá? Porque em educação, tanto na família quanto na escola, nós enveredamos por um caminho da repressão, regras rígidas, quem manda sou eu, você tem que obedecer, já que você é a criança, você é o filho, você é o aluno. Aí os castigos, as suspensões, ou seja, nós criamos na escola muitas regras comportamentais, mas deixamos de lado as regras morais, e essas aqui são as mais importantes. Um bom exemplo disso é aquela cena acontecida na sala de aula, em que a aluna chega para a professora e diz para a professora mais ou menos o seguinte: professora, a fulana e a minha colega me xingou, me chamou de vadia e está espalhando para a escola toda que eu sou prostituta, que eu sou mulher dos outros. Isso não é verdade, só porque ela não gosta de mim. E aí a professora olha para ela assim, se você não é, está ligando para isso para quê? Vai lá, volta lá para sua carteira lá e vamos continuar o trabalho.
Aí ela olha para a turma, ô Zé, tira o boné da cabeça. Para quê? Por que, tia? Eu gosto de ficar de boné. Tira o boné. Na minha sala de aula, aluno não fica de boné. Boné não faz parte do uniforme. Tira esse boné agora. Mas professor, não tem nem mais nem menos. Não vai tirar? Levanta daí, vamos para a diretoria agora. Então, olha só esse exemplo. Essa professora deu toda a importância para uma regra comportamental. Usar ou não usar, poder usar ou não poder usar o boné dentro da sala de aula. Fez um carnaval em torno disso. Vai levar o assunto agora até para a coordenação pedagógica. Agora, o gravíssimo problema moral levado para ela pela aluna, ela deu de ombros. Nem aí. Então, nos perdemos, né, Ronaldo? A educação se perdeu. Então, se nós queremos nos respeitar e respeitar os outros, nós precisamos trabalhar a ética da convivência, né? A ética do viver, o respeito à vida. Isso não tem sido trabalhado. Perfeito. Então, essa abstinência que ele fala aqui, não é só no aspecto, vamos dizer assim, o cara vai se tornar padre e ele vai se abster para poder, não é por aí, são vários tipos de abstinência e uma delas é essa que você colocou. E aí me veio à mente a pergunta 720 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Eu vou ler, porque eu sei que você nunca leu o Livro dos Espíritos, é só para a gente... É um livro dos Espíritos de Allan Kardec, se você não sabe. Já ouvi falar, já ouvi falar. Então, vamos lá. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Olha que interessante. Olha a resposta do Espírito. Fazei o bem aos vossos semelhantes, mais méritos tereis. Olha que interessante. Sintetiza tudo que nós estamos comentando aqui. Ou não? Com certeza, Ronaldo. Isso é muito claro para nós espíritas, né? A questão não é você se abster do sexo, né? E ainda mais quando isso é imposto, seja pelos pais ou por circunstâncias outras aí. Não, a questão não é essa. A questão, na verdade, é de autocontrole, é de disciplina. Porque o sexo, e nós já falamos isso no programa passado, o sexo, ele é natural. Ele pertence a nós. Agora, como todas as outras coisas, se você abusa, tem consequências, tanto para você quanto para os outros. Por exemplo, a alimentação é natural, faz parte da nossa vida, mas abusa da alimentação para ver o que vai acontecer com você. Além de você poder ficar obeso, você vai ter problemas de saúde, e às vezes problemas até muito graves. E assim por diante. Sexo é a mesma coisa. Requer controle. Então, por isso que os espíritos responderam a Allan Kardec nessa questão da privação voluntária. Ora, a privação voluntária só tem mérito se você está canalizando as suas energias, e aqui no nosso caso, as energias sexuais, para a promoção do bem. Então, vamos citar aqui, vamos falar Chico Xavier e Divaldo Franco. Vamos citar esses dois. Vamos citar mais um, José Raul Teixeira. Não, mais um, Ivone Pereira. Por que eu estou citando esses 4 médios? Nenhum deles casou. Nenhum deles. Todos se dedicaram não apenas à tarefa mediúnica, mas à tarefa do bem ao próximo, da caridade plena. E fizeram isso por livre arbítrio, tá? E ocupando as suas existências a bem do próximo, ao mesmo tempo que se educavam, né? Se melhoravam nesses termos. E isso é meritório perante Deus, né? Porque ele se sacrificou pelo bem dos outros. E essa justamente é a resposta que os espíritos deram a Kardec. Então, nós temos 4 exemplos aqui belíssimos em relação a isso. Mas, Marcos, eu não vou ainda entrar na questão A da 720, tem a outra pergunta que Kardec faz na questão A, vou deixar para
uma pergunta, uma observação que eu vou fazer, mas como levar tudo isso em consideração se nas escolas e na família... Eu peço desculpa a todos que estão nos assistindo, mas, assim, eu não vou dizer que são todos, raras exceções de famílias que, com certeza, fazem todo o dever de casa, pecando até pelo excesso. Mas a grande maioria, Marcos, está à margem de todo um processo, de tudo que nós estamos conversando aqui, sobre a educação da sexualidade. Nós vemos, na verdade, aberrações, e nós mesmos já passamos por isso. Nós tocamos aqui da criança que, desde pequena, às vezes, aos 3, 4 anos, já está sendo rotulada. Às vezes, a criança, o jovem que está com um problema sério de reconhecer-se tanto na sua sexualidade e acaba não tendo um diálogo, uma abertura na família. E quando chega à escola, muito menos ainda. Então, é um conflito que esse jovem, essa criança, esse adolescente enfrenta, e aí levando muitas vezes a uma introspecção tão grande que fica o trauma trazido, sem levar em conta ainda também os problemas sociais da sociedade, dos preconceitos que ainda existem sobre a própria sexualidade. E que, às vezes, ela precisa ser apenas reconhecida e se inteirar do próprio assunto, que ela nunca teve uma abertura. Boa noite a todos aí pelo carinho que estão aí nos assistindo. Mas que nunca tiveram, Maria da Glória também, que nunca tiveram, a Alvanira, muita paz a todos, que nunca tiveram essa oportunidade. E se tiveram também, Marcos, que é um outro ponto, você me perdoe, eu estou citando vários assuntos ao mesmo tempo para você, porque eu sei que você está entendendo onde nós queremos chegar, que também não houve uma orientação adequada. Quando não são orientações descabidas para promiscuidade. Me perdoe, mas é uma realidade. Nós estamos sempre dizendo aqui, nós respeitamos, nós temos amigos, você sabe disso, em comum e que estão vivendo a vida, e não importa, são espíritas, vamos respeitar, não tem nada a ver uma coisa com outra. E você já citou vários exemplos aqui também, de se for hétero, mas está lá na promiscuidade, e quando não, que não é hétero, mas faz todo um trabalho educacionalmente na sexualidade que nós vemos. Então, eu pontuei aqui, Marcos, vários assuntos. Então, esbarramos também nessa deficiência no lar e na escola. Como, Marcos, podemos, de uma forma ou de outra, repito, não é uma receita de bolo, mas caminhos possíveis para que a família, de fato, as escolas, as instituições como um todo, possam, desde cedo, trabalhar isso nessa educação da sexualidade. Ronaldo, nós temos uma situação atual complexa nesse campo. Você deixou isso bem claro, né? Problemas dentro da família, problemas na escola, problemas na sociedade humana, tudo envolvendo essa sexualidade e a falta da orientação moral, porque essa que é a grande questão. Mas existem caminhos. E nós estamos aqui não apenas para ficar apontando os problemas, mas à luz da doutrina espírita, para tentar indicar alguns caminhos possíveis. Você estava falando, eu estava recordando uma cena que aconteceu no centro espírita. Os jovens estavam chegando para a reunião da mocidade espírita, e haviam várias adolescentes, todas meninas, estavam tudo lá sentadas, não sei o quê, falando daqui, cochichando dali e tal. E eu estava passando. Ele estava passando, aí parei, né? E aí, tá tudo bem com vocês e tal? Aí, dando risadinhas, aquele sorriso. Sim, mas... o que foi? Qual é o problema aí? Não, é um assunto, mas não dá para conversar aqui. Aí, como que não dá para conversar aqui? No centro espírita, nós estamos prontos para conversar sobre tudo. O espiritismo tem orientação para tudo. Mas... sabe, tio, aí, sabe, falar desse assunto, não sei, né? Aí eu sentei junto e tal. Vamos conversar sobre o que vocês estão conversando, qual é a dúvida, qual é o problema. E, claro, o problema era sobre a sexualidade. Tá? Aí, quando elas me falaram, mais ou menos, eu falei, tudo bem.
Estou aqui para ouvi-las e para conversar. Mas a gente pode falar abertamente sobre isso? Deve. Vamos lá. E aí tivemos um bate-papo ali e foi possível responder algumas dúvidas, dar algumas orientações, e eu fiz questão de mostrar a elas que sexo não é pecado. Antigamente até se tinha esse tipo de consideração, mas não. E se você está com dúvidas, você está vendo o comportamento de alguém, você não sabe se isso está certo, se deixa de estar certo, vem conversar com quem pode dar uma boa orientação. Não adianta você guardar para isso e ficar nos bastidores, de repente formulando pensamentos, ideias que não sejam tão corretos. Então tem que ter calma. E mesmo hoje com a internet, não siga o primeiro vídeo que você assiste. Não, calma, você ouviu a opinião do Ronaldo? Tá, deixa eu agora ver. E tem esse vídeo com a opinião do Marcos. Então, para você poder realmente contextualizar e formar a sua própria opinião dentro desse campo. Então, esse é um primeiro caminho. Nós precisamos, à luz da doutrina espírita, à luz do evangelho, trabalhar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, os nossos jovens, os temas ligados à sexualidade. Nós precisamos fazer isso, não podemos mais fugir disso. Também precisamos trazer a família para dentro da escola e para as instituições diversas, como é o caso do Centro Espírita. Não é mais possível, não é, Ronaldo? Os educadores ficarem dizendo assim, reunião de pais. Aqueles que precisam ouvir nunca comparecem. Não dá certo. Mas é claro, historicamente, reunião de pais na escola é só para falar mal dos filhos deles. Gente, não pode. Então, na verdade, nós estamos precisando educar as novas gerações ao mesmo tempo que precisamos reeducar as gerações atuais adultas. Mas aí, Ronaldo, esbarramos numa outra questão. E quem educa os educadores para que eles possam educar os educandos? Nesse campo da sexualidade. Olha o nosso Wilson aí, uma boa noite, Elizabeth, boa noite também. Bom, aí nós vamos ter agora que mergulhar na questão do que entendemos sobre educação, sobre a formação dos seres humanos nesse campo educacional para serem seres humanos éticos, solidários, respeitosos, que não desenvolvam apenas a inteligência, mas também o sentimento. Mas é possível. Nós, não é, Ronaldo, pelo IBEM Educa, que é a nossa organização não governamental ligada à educação, há anos que nós levamos para as escolas não apenas palestras, mas rodas de conversa, oficinas de vivência, trabalhando os mais diversos temas, inclusive o da sexualidade. E o nosso foco é sempre na área moral, sem religião, mas levando o educador a pensar, e para que ele perceba a necessidade dos bons exemplos dele também. Não adianta reclamar disso apenas dos pais. Você, professor, você, pedagogo, você também precisa dar bons exemplos. Dar o exemplo que o Mário Sérgio Cortella, esse grande educador brasileiro, ele deu certa vez, quando o pai foi procurá-lo lá na universidade. Ele atendeu o pai, e o pai falou, o senhor reprovou o meu filho e eu quero saber por quê. Eu falei, é mesmo? Qual é o nome dele? Tá, deixa eu olhar aqui no sistema. Ele olhou, não, o senhor está equivocado. Eu não reprovei o seu filho. Como não? Como não, se ele não pôde passar de curso? Mas eu vou mostrar aqui para o senhor. Eu não reprovei o seu filho. Na verdade, ele se reprovou por excesso de faltas, porque eu sou apenas o anotador. Eu anoto quando o aluno está presente e quando o aluno não está presente. Seu filho, na verdade, não fez o curso, porque ele mal compareceu ao mesmo. Então, o senhor entenda, eu não reprovei o seu filho, ele se reprovou. Não, mas temos que dar um jeito nisso, dar um jeito nisso, mas o que o senhor entende por dar um jeito nisso? Não, o senhor é o professor do curso, o senhor pode dar uma provinha para ele,
Aí ele faz essa prova, o senhor dá a nota, né, e faz ele passar. Ah, sim. Quer dizer que num curso de não sei quantas centenas de horas, leva o ano inteiro o curso, o senhor quer que eu resuma o curso numa provinha para o seu filho, então o seu filho faz essa provinha, eu dou a nota para ele, e aí então ele pode tirar o certificado de conclusão do curso. É essa a sua sugestão, pai? É, exatamente. Desculpe, mas olha só, se eu fizer isso, eu vou lançar na sociedade um profissional que da profissão entende nada. E que, de repente, eu vou precisar dele, pessoalmente, lá na frente, na minha vida. E como que eu vou encarar o profissional, o doutor, quando eu olhar para ele, olhar o nome dele e descobrir que ele foi o meu aluno, aquele que não fez o curso, mas que eu aprovei por causa de uma provinha que eu dei para ele. O senhor entende? Nós estamos aqui num dilema ético. Então, o senhor me desculpe, mas eu não vou dar provinha nenhuma para o seu filho. Ah, mas... Aí o pai retrucou. Mas não tem jeito? Tem, mas é claro que tem jeito. Ah, eu sabia que tinha uma solução. Mas perfeitamente, pai. Claro que tem uma solução. Tá, mas e qual é essa solução? Que o seu filho se matricule para o ano que vem e faça o curso. E se ele tiver a avaliação necessária, vai receber o certificado. Essa é a conduta que nós precisamos ter dos educadores. Marcos, você está falando em moral, você sempre fala em moral, mas isso assusta. Quem é que tem moral, afinal, Marcos, na família, na escola, para dar exemplos, afinal de contas? O que você quer dizer com tanta moral nesse aspecto? Eu não tenho tanta moral para isso, Marcos, me perdoe. Pois é. Então, Ronaldo, vamos voltar aqui ao Livro dos Espíritos, mas uma outra questão, tá? Que é a questão 629. Quando Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar à moral? E aí os espíritos responderam: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Olha só o início da resposta. Moral é a regra da boa conduta. Quem tem moral para educar e dar bons exemplos? Aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela avó, aquele tio, aquela tia, aquele professor, aquela professora que se esforça em ter boa conduta. Não, ninguém está dizendo aqui, e nem é essa a resposta dos espíritos, que você tem que ter 100% de boa conduta o tempo todo, durante toda a sua existência. Até porque isso é impossível, não é, Ronaldo? Nós somos espíritos imperfeitos ainda. Então, o que você quer dizer é justamente o que os espíritos estão falando. É ter a boa conduta reta, ou seja, errei, reconhecer o erro, que isso também é moral, e Sim. colocar-se, não é a desculpa, mas nesse reconhecimento que também errou. Ou seja, ter a hombridade, ter o caráter de não jogar o seu erro e transferir para o outro, ou seja, camuflar o seu erro, mas sim assumir o seu erro e mostrar que está também nesse mesmo processo. Seria também isso a moral? Exatamente. Porque, inclusive, você ganha o respeito das crianças, dos jovens, né? Todos esses que estão ali com você para esse processo de educação. E você reconhecer. Né? Você leva uma chamada de atenção, ou você mesmo percebe que não agiu tão corretamente, que a sua fala não foi a ideal, e você imediatamente reconhece o erro, pede desculpa, é isso que lhe engrandece aos olhos dos educandos, sejam filhos, sejam alunos, pouco importa. Então, isso é moral. Por quê? Porque mostra que você está se esforçando para acertar, para fazer o melhor, para ter a melhor conduta possível, para dar a eles os melhores exemplos possíveis. E eles vão enxergar em você
a pessoa que está nesse esforço, não a santidade que tenta aparentar uma coisa que não é. Porque você é um espírito reencarnado tanto quanto eles. É um ser humano igual a eles. Você também está na caminhada evolutiva do mesmo jeito que eles. Então, isso de reconhecer o erro e trabalhar para mudar é humildade. E humildade faz parte da moral. Então, isso é que é moral. Então, qualquer um de nós pode ter essa autoridade moral quando respeita o outro, respeita a si mesmo e sabe usar a humildade para perceber quando o outro é que está certo e que você tem que estar. Então, as escolas, assim como a família, devem estar trabalhando em conjunto nesse assunto tão importante que é a sexualidade. Penso, então, que os espíritos aqui dão uma resposta para nós. Eu gostaria de deixar claro que nosso programa é espírita, mas Sim. que o IBEM não leva a espiritismo, de fato, às instituições escolares. Muito ao contrário. É justamente a humanização de todo um trabalho moral, esse resgate da formação do caráter, enfim, é esse aspecto principal. Mas os espíritos, na questão A, que é 720A, Kardec fala assim: então haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Olha que interessante, Marcos. A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Quer dizer, a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação, que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Marcos, isso é muito forte, está claro aí tudo que nós estamos conversando. Está aí. Então, é o respeito mútuo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Enquanto permanecermos na indiferença, fazendo do outro a chacota, mas não quero que faça comigo ou com os meus. Com o outro, não importa. Fico me abstendo também de certas situações, ou aquela falsa moral dentro de casa, ou na escola, mas que não passamos de rave de rapina, como diz o próprio Cristo. E aí, Marcos, nós ficamos numa mesmice e essa defasagem que está uma lacuna enorme entre a escola, a família, sobre esse... Olha só, sobre este assunto exclusivamente, porque nós estamos tocando na parte do sexo, da sexualidade. Mas são vários outros. Mas existe uma lacuna. E aí vem outro ponto. Quando há, de fato, uma abertura para essa conversa, muitas vezes evita-se tocar no assunto. Conversa de tudo sobre a sexualidade, sobre todos os aspectos. E aí entra o quarto, quinto, que aí são assuntos partidários, Marcos. Me perdoe, mas a gente tem que entrar nesse assunto. Que cada um quer levar sobre as suas ideologias, esquecendo que nós somos seres humanos e desrespeitando justamente que independe de ideologia, porque depende exclusivamente de homens, mulheres, que estão num trabalho de autoaperfeiçoamento e conhecimento, onde a psicologia, a parapsicologia, a psiquiatria está aí para tentar ajudar também. Mas muito mais do que isso. A educação, que é a família, e a escola, porque aí deriva toda uma base de alicerce que, se de fato fizer o dever de casa, posso estar errado, mas estou falando como educador e como professor, há muito tempo. A situação na sociedade humana, com certeza, se não for 100%, no mínimo, mais 30%, 40%, como um trabalho de prevenção, estará realmente realizando um belíssimo trabalho. Se houver a transparência e a conversação, o diálogo franco, pensar no outro, agir pelo outro como se fosse para si mesmo. Colocar, né, Ronaldo, em ação
um dos grandes pilares da educação, que é aprender a fazer ao outro somente aquilo que você queira que o outro lhe faça. Esse é o grande pilar da educação, mas que a Unesco não levou em consideração quando lançou os pilares da educação, mas que nós temos que marcar isso. A resposta dos espíritos a Kardec é muito importante. É meritório resistir às tentações da matéria, né, ligadas à matéria. E é o tema nosso hoje aqui, sexo, a sexualidade. Então, é meritório resistir às tentações. Como nós não temos trabalhado, nem na família, nem na escola, a formação moral das gerações, é muito fácil você mergulhar nas tentações. Muito fácil. Bem, Ronaldo, tanto eu quanto você trabalhamos no meio educacional e todo mundo sabe que no meio educacional, ligado tanto à educação infantil quanto ao ensino fundamental, né, e mesmo o ensino médio, se bem que no ensino médio já há um equilíbrio um pouco maior, mas no ensino fundamental, basicamente, os educadores são mulheres, professoras. E esse é o universo com o qual nós lidamos. Só que nós somos homens. E aí, imaginemos, somos convidados, fecha contratos aqui, lá vamos nós para algum lugar, algum canto desse Brasil, porque vamos desenvolver lá um seminário, porque vamos fazer uma palestra, etc. E há sempre um certo furor, né? Quando se sabe que o educador vem lá do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, praiana. O professor Ronaldo deve morar no condomínio na Barra da Tijuca. O professor Marcos vai, quem sabe não tem uma cobertura lá em Copacabana. Né? Aí fica essa coisa. Eu passei por uma situação, e na situação eu lembrei de certa vez em que, final da reunião mediúnica no Centro Espírita, o espírito, o último que deu a comunicação, ele se voltou para mim e disse assim: Marcos, a sua força é a sua força moral. Não esqueça disso. E eu fiquei com aquilo. Passei numa situação porque, chegando em determinada cidade onde eu iria fazer o trabalho, fui recepcionado e, justamente, eu recebi uma professora que estava encarregada. Inclusive, eu cheguei, né, com uma certa antecedência. Então, ela aproveitou para conversar muito comigo, trocar ideias, né, e acabou também pegando lá uma orientação a nível família, né, que ela estava passando por alguns problemas. Muito bem, lá fomos nós. Ela era o que eu vou aqui chamar carinhosamente de minha médium de transporte, né? Então, ela que ia me levar para o evento. Chegamos lá, a secretária de educação, aquela coisa toda, palestra, não sei o que e tal. Muito bem. Eu ia dormir na cidade, ia dormir para o hotel. E aí, naquela coisa, não, agora o professor fulano vai levar o senhor agora para jantar, não sei o quê, tá? Já está tudo reservado lá no hotel. E ela, então, pegou e disse: não, mas eu levo, porque eu que fiz a recepção, estou com o carro e tal, eu levo. Não, mas é que o professor... Tal. Aí eu percebi a situação, falei: não, vamos fazer o seguinte, vamos todos, ok? Vamos todos, então você vai, mas é ele que vai, né? Vamos lá. E fomos, ok? E bate papo ali, e janta, e dá não sei o que e tal. Bom, aí eu fui me despedir, para que pudesse ir com o professor para o hotel. E ela, então, não, que isso? Eu faço questão de lhe levar. Aí eu olhei assim: não, mas acontece que o professor fulano, que está aqui conosco, é ele que vai me levar. Não, mas... Tá, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos, tá? E quando chegarmos lá, você... Então, é despedida, tá? Eu agradeço muito. Então tá bom, então. Quando chegamos, estacionamos os carros e saímos, eu já fui me despedindo. Não, mas eu levo o senhor lá. Não, você não vai levar, não. Aí eu me impus. Desculpe, professora, foi muito bom, agradeço por tudo que você fez hoje aqui comigo e tal, conversamos bastante, mas está na hora de você voltar para a sua família, não está?
Aí ela ficou meio desconcertada. Não, é. E o professor do meu lado, assim, olhando, ele percebeu, né? Ele percebeu a situação, ficou olhando assim. Tá. Não, agora, não é, professor, vamos entrar, ver se está tudo certo na recepção. É isso mesmo, tá? Só que então, tchau. E ela acabou indo embora. Quando nós entramos para o hotel, ele olhou para mim e disse: situação difícil, né, professor? Essas coisas acontecem. Mas, olha, eu dirijo uma ONG e que tem um projeto pedagógico ligado à questão da ética, da humanização, da moral. Que adianta eu fazer a palestra lindíssima lá e apresentar o projeto, se depois eu vou ver as facilidades que estão aqui no meu meio, né? E não vou ter controle nenhum, que afinal de contas ela está quase se jogando para cima de mim, porque eu não vou aproveitar. Mas aí é que tem que entrar a questão da boa conduta, a questão da ética, né? A questão da sua própria força moral, e o que os espíritos colocaram aqui. Você dominar as tentações é que é sublimar a sexualidade. Tá? Aí alguém vai dizer assim, pelo amor de Deus, você não aproveitou, não? Sua esposa nem estava com você, nem ia ficar, nunca iria saber de nada. Mas acontece, como é que fica o respeito a si mesmo e ao próximo? E, no nosso caso, Ronaldo, que nós somos espíritas, isso vai além, porque nós temos a nossa consciência do a cada um será dado segundo as suas obras. É fácil, não? É fácil você controlar. Não, ninguém está dizendo que é fácil. É uma luta íntima em relação a isso. Mas nós, como espíritas, como cristãos, precisamos estar com Jesus, saber respeitar o nosso próximo do mesmo jeito que queremos que ele nos respeite. Só para fechar essa história, Ronaldo, uma vez dando um exemplo, eu contei essa história para um grupo de adolescentes, e aí depois de que fizemos uma discussão dessa questão do respeito ao próximo, da moral, aí um deles, para fechar o assunto, perguntou, mas, ô tio, vem cá, ela era bonita? Aí eu olhei para ele, bom, já que você está perguntando, pior que era. Era uma mulher realmente muito bonita, mas a ética, o respeito ao próximo e a si mesmo, tem que colocar o limite. E aí isso é meritório perante Deus. Mas essas observações, essa colocação que você fez, é oportuno porque vem aqui, não indisciplina, mas controle, que já é o outro tópico, que depois ele continua com não impulso livre, mas responsabilidade, porque não está havendo responsabilidade. Porque fora isso é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. E eu gostaria de fecharmos hoje esse assunto, não impulso livre, mas responsabilidade. Por que eu digo isso, Marcos? Porque, como ele diz, da indisciplina, mas o controle. O assunto é muito oportuno. E eu penso que a liberdade está sendo confundida com a libertinagem. Uhum. A democracia está sendo levada também à demagogia. São duas palavras distintas. Parecem sinônimas, mas não são. Liberdade com libertinagem, democracia com demagogia. E a outra aqui, esse impulso livre, que para cada ação uma consequências. E nessas consequências há responsabilidades a serem feitas. E como espírita, nós sabemos que as energias da alma, quando temos uma relação de fato com amor, com carinho, não amor livre, porque é outro aspecto, parecem sinônimos. Amor é uma coisa, amor livre é uma outra coisa, criada pelo homem, apenas para facilitar o processo da promiscuidade. Eu penso assim, se estiver errado, me perdoe. E nada contra, não estamos aqui julgando ninguém, que fiquemos claros, até porque Jesus disse, não julgueis para não ser julgado, mas vá e não peques mais. Ele também deixou isso claro. Por quê? Uma coisa é nós sugarmos as energias do outro, porque sexo é uma energia. E de que energia nós estamos falando?
de todas as energias. O dar o passe, ouvir alguém, você está trocando ali as forças sexuais da alma. O que nós estamos fazendo aqui, conversando um com o outro, estamos também levando essa visão, esse carinho, essa certeza, essa dificuldade que ainda temos de trabalhar as nossas forças sexuais da alma no campo da educação. Porque a vampirização que existe é muito grande. A própria ação um com o outro, das inversões de valores que nós estamos vivenciando, leva a escola e a família, como você colocou bem no Cortella, a darmos passos largos para o precipício. E é o que nós estamos vendo com profissionais que estão aí. Não vou citar nomes nem situações, que é só ligar a televisão ou ouvir um rádio, que as manchetes estão cheias de exemplos aí da derrocada da educação que nós estamos vivenciando. A formação que estamos levando a esses profissionais, que homens, mulheres estamos formando, por falta do diálogo. E aí me lembro do Léo Buscaglia, como é que é o nome dele mesmo? Léo Buscaglia. Léo Buscaglia, que é dos Estados Unidos, se não me engano, não é isso? Isso. Que percebeu que perdeu uma aluna que cometera o suicídio, se eu estiver errado, você me corrige, e ele ficou, e nós ficamos também quando o aluno entra na depressão. E eu estou vivendo isso, eu convivo com isso. Então, e tento fazer o melhor trabalho possível. E o resultado, Marcos, é muito salutar. A escola que eu trabalho, quando a gente consegue levar a coordenação e ver o jovem, o adolescente, a criança saindo daquela fechamento de uma situação de depressão e começando a ser livre de fato, poder expressar o que é, isso é ímpar. Porque a escola e a família devem trabalhar junto o sentimento, a afetividade, não tão somente o conhecimento, porque se faz necessário para a sua formação, mas muito mais que a formação dos conteúdos, porque precisa, para que essa formação seja, de fato, colocada em prática com médico, seja lá qual for a profissão, como engenheiro, advogado, professor, mas que tenha sentimento, tenha amor ao que faz, pelo que faz e para quem está fazendo, que é o seu semelhante. Essa é a minha observação, Marcos. Sem dúvida, Ronaldo, concordo com você. E nós só vamos resolver toda essa questão que envolve a sexualidade quando sairmos da visão materialista da vida. Porque nós estamos precisando de espiritualidade e de sentimento, que você colocou muito bem. Aí sim, nós vamos compreender o que é respeitar a si mesmo e ao outro. Aí nós vamos compreender o que é controlar a energia sexual para que ela não atropele nem a você e nem ao outro. Você usou uma expressão que é título de um livro espírita, que é o Forças Sexuais da Alma, do nosso querido Jorge André, que já fica aqui como uma dica de leitura e estudo para os nossos telespectadores. Nós baseamos a conversa também no livro Vida e Sexo, do Emmanuel, que é outra dica de leitura, mas nós temos também uma outra obra importantíssima, que é Sexo e Destino, do espírito André Luiz, através do Chico Xavier. E saindo trocando de médium, indo para o nosso Divaldo Franco, também merece muita atenção o livro Sexo e Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, só aqui, além, obviamente, do Livro dos Espíritos, nós já temos 4 indicações bibliográficas espíritas em torno da sexualidade. Tem mais, tem outras obras, né, mas vamos nos fixar nessas 4. Então, o que nós percebemos, tanto na família, por parte dos pais, quanto também na escola, por parte dos professores, é que o pensamento é materialista. Está tudo muito voltado a uma capacitação intelectual, a uma formação técnico-profissional, enquanto as novas gerações
estão às voltas com a depressão que você citou, estão às voltas com esse mundo cão do tudo me é lícito. E aqui nós vamos agora citar Paulo de Tarso, esse que eu considero o maior apóstolo do evangelho de todos os tempos. Tudo me é lícito? Em princípio, sim. Mas nem tudo me convém. Ou seja, nem tudo vai me fazer bem. E as loucuras da sexualidade levam a consequências desastrosas para o ser humano e para o espírito na continuidade da vida após a morte. E nós poderíamos ficar aqui citando 1000 exemplos de personagens das mais variadas áreas da cultura humana, do conhecimento humano, e que se perderam com a sexualidade e perderam grandes oportunidades de vida, que depois tiveram pela frente as doenças sexualmente transmissíveis, como é o caso da AIDS, por exemplo, a questão de abortos, esses 1000 relacionamentos, mas sem conseguir se fixar com ninguém, e no final das contas uma vida vazia e cair na depressão, que leva a suicídio. Está tudo ligado à área da sexualidade. Brincando com o sentimento, porque não sabe levar um não, ele não aceita a posse pelo outro, como se o outro fosse seu objeto, seu bichinho de estimação, algo parecido. Marcos, eu gostaria de falar, o que você acha do Jorge Andréa também? Não sei qual é a sua visão. É Forças Sexuais da Alma, eu pensei nesse livro também. Sim, que eu citei aqui, né? O Forças Sexuais da Alma, do Jorge Andréa. Ele é muito forte, esse livro, entendeu? Eu gosto dessa expressão. Não estou desmerecendo os outros, mas ele tem uns apanhados ali muito importantes quando ele leva esse aspecto. E nós brincamos muitas vezes com o sentimento do outro. Mesmo antes de levarmos... Porque nós estamos falando de sexo e você não precisa ir a vias de fato. Às vezes você brinca com o sentimento do outro, nem houve, nem foi para o hotel, nem houve nada, mas você brincou com o sentimento, que é justamente essa parte da sexualidade que ninguém leva em conta. Ah, não, mas foi... Não precisa ir às vias de fato. O brincar com o sentimento do outro é muito sério. Leva a muitas situações no trabalho que os psicólogos, psiquiatras sofrem para tentar demover. Isso quando quando vão aos psiquiatras. Mas brincar com o sentimento do outro, e sem contar que ele também está brincando, ou ela, com o seu próprio sentimento. É uma via de mão dupla. Com certeza, Ronaldo, via de mão dupla, sem nenhuma dúvida. Então, deixemos claro que nós não somos objetos, como você bem colocou. Não somos objetos de uso para depois trocar por outro, e por outro, e por outro. Não, nós somos seres humanos. Os espíritos reencarnados que aqui estamos para dar continuidade à nossa evolução, ao nosso progresso intelectual e moral. E, para isso, nós temos que reparar também o que fizemos nas existências passadas. Daí temos as provas e as expiações, que ainda são inerentes a este mundo terreno, a esta nossa humanidade. Agora, lembremos que Jesus foi muito claro dizer que Deus não dá para nós um peso maior do que as nossas forças podem carregar. Porque Deus é justo, Deus é bom e misericordioso. Porque muitas pessoas dizem, né, Ronaldo, mas as tentações do sexo são muito fortes, não dá para controlar. Dá sim, claro que dá, desde que você use a sua força de vontade, o seu querer, e canalizar essas energias sexuais para a promoção do bem e do belo, para você e para os outros. É isso que nós precisamos entender nesse campo da sexualidade, e aí nós vamos tanto respeitar a nós mesmos, como conseguiremos respeitar também ao próximo. Então, voltando aos pilares aqui da educação, vamos acrescentar 2 pilares
aqui ao que se tem estudado no momento como pilares da educação. Bom, esses 2 pilares, eles foram ensinados por um educador. Só que é o maior educador que esta humanidade já teve, porque foi Jesus. Mas que 2 pilares da educação Jesus nos ensinou? Vamos lá. Pilar número 1, e esse é básico, esse é o fundamental, sustenta todo o resto. Nós estamos aqui na Terra, nesta presente encarnação, para aprender a amar o outro. Jesus foi claro, amai-vos uns aos outros. Esse é o segundo mandamento da lei divina, porque o primeiro é amar a Deus. Então, nós estamos aqui para aprender a amar o outro. Que quando aprendermos a amar o outro, nós vamos amar a Deus. É consequência. Mas tem o segundo pilar, que para amar ao outro, fazer esse aprendizado, você precisa colocar em prática o segundo pilar da educação, que é fazer ao outro somente o que você quer que ele lhe faça. Ronaldo, se nós trabalhássemos isso na família e na escola, e família e escola se trabalhando em conjunto, unidos, nós já teríamos avançado de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração há um bom tempo. Porque essa questão da sexualidade e do respeito ao próximo é uma questão de ordem moral, não é de ordem ideológica, política, religiosa, não, é de ordem moral, nada mais do que isso. E lembrando, né, Ronaldo, moral é apenas, entre aspas, esse apenas, né, a regra do bem proceder para com o outro. Esse é o caminho, não tem outro. Perfeito. Marcos, chegamos ao fim. Penso que tentamos aqui, porque nós sabemos que o assunto é muito vasto, mas pelo menos clarear um pouco esse assunto nas escolas, na família, no meio espírita, principalmente. Muita paz a todos, nosso carinho e a certeza de vidas e mundos muito melhor, mas que depende exclusivamente de todos nós. Tiago, muita paz, gratidão a todos que estiveram conosco hoje. Marcos Tavares, muita paz e gratidão. Agradecemos, então, a você que está nos acompanhando, especialmente que participaram hoje, a Maria da Glória, a Alvanira de Jesus, a Elizabeth Alves, o nosso Wilson José e o nosso Tiago Lúcio, que estão aí nos acompanhando e enviaram as suas mensagens. É um tema vasto, sem dúvida alguma, teremos oportunidade mais à frente para novamente fazermos outras abordagens sobre o tema da sexualidade, mas sempre lembrando que, acima de tudo, precisamos nos respeitar enquanto espíritos reencarnados que somos, seres humanos desta atualidade. Paz em seu coração, um grande abraço e que possamos nos encontrar na próxima segunda-feira, 20h30, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, na transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Grande abraço a todos, paz em todos os corações.